Olá, está começando mais um programa TV OAB Guarulhos. Mais um dia aqui de trabalho, apresentando os trabalhos da Comissão de Ética e Disciplina da OAB Guarulhos. Estamos aqui com o nosso presidente da OAB, Dr. Eduardo Ferrari. Para mim uma grande honra aqui compor com você essa bancada. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer alguns parceiros que fazem esse programa ser possível. A própria TV Guarulhos, no nome da Cássia Franco e do Fernando Mauro. Também agradecer Móvel Design Rainha Delano, né, que está com a gente aqui nessa contribuição. Presidente, hoje uma comissão tão importante, né, para a classe dos advogados, que fala sobre a conduta ética, né, e todas essas questões disciplinares. Né? Quais são as suas considerações, presidente, iniciais a respeito desse tema que vamos tratar hoje? Exato, Felipe. Comissão de Ética é a fiscalização e a sociedade, né, a verificação junto à sociedade do procedimento adequado do profissional da advocacia. E para nós é muito caro termos uma comissão forte, consistente e que busque, além de buscar a questão ética, orientar a advocacia, né? Orientar a advocacia. Nosso princípio sempre é partir da questão da boa-fé, né? E também, evidentemente, punir aqueles que vierem a não cumprir o Estatuto da Ética e Disciplina e que muitas vezes acabam prestando um desserviço à sociedade. Com certeza, e como você bem disse, uma comissão forte, consistente, que a gente vai conhecer a partir de agora. Exatamente. Temos aqui... Quero saudar a presença de vocês, doutores. Doutora Liliane Tavares, é a vice-presidente da Comissão de Ética e Disciplina. Doutor Djalma Sá também participa da Comissão de Ética e Disciplina como triador. Né? Doutor Baltazar também está aqui com a gente, participante da Comissão de Ética como assessor dessa comissão. Grande prazer recebê-lo vocês aqui. Doutora Liliane, tudo bem? Gostaria de perguntar para você, ali, qual é a atribuição necessária da Comissão de Ética e Disciplina? Quais são os trabalhos, em suma, que vocês têm realizado nessa comissão? Bom, primeiramente, cumprimentar todos, né? É uma satisfação estar aqui presente com todos vocês. E a nossa comissão, ela tem, por princípio, né, o recebimento das reclamações, né, efetivamente, que os constituídos têm, né, quando os constituintes eles têm quando eles sentem alguma dificuldade com o trabalho do colega advogado, né? Então cabe a nós recebermos essas reclamações, né? E nós verificamos se elas realmente são pertinentes, se não são pertinentes, né? E nós vamos instaurar o procedimento ou requerer o seu arquivamento, caso não haja fundamentação para que ela prossiga. Com certeza, isso é importante, né, presidente? Porque essa triagem que é feita, né, com cautela é muito importante até para o fortalecimento da advocacia, porque muitas vezes o advogado muda de endereço, troca de telefone, e as pessoas acreditam que ele abandonou seu processo, não é isso, doutora? Exatamente. Que nós chamamos, né, pode ser considerado uma inércia, uma desídia, mas às vezes é pela própria demora do Poder Judiciário. E o que nós encontramos de problema? Às vezes você, com a entrevista do reclamado, quando ele acaba comparecendo pessoalmente na nossa sede, a gente vê assim, ele gostaria de ser mais contatado pelo colega, né? Mas num acervo, às vezes, muito grande, está esperando um recurso de apelação ser julgado, que nós sabemos que demoram anos, tudo. Então, não é uma coisa que o colega vai ficar ligando para falar que está no tribunal o processo. Né? Então, a gente presta alguns esclarecimentos, às vezes, se for necessário, mas nem sempre essa desídia pode ser atribuída ao colega. Então, isso é importante que a gente diga, né? E não é porque, às vezes, a chegada de uma informação junto à comissão de ética de que, eventualmente, o advogado ou a advogada está cometendo algum erro, a comissão tem por filtro já de imediato verificar, não é? Se é, de fato, uma infração ética ou se de cara já percebe-se que não é. Então, tem esse cuidado. Totalmente. Esse cuidado, como ele funciona? Ao chegar à representação, né, nós analisamos a reclamação
aí ela pode ser reduzida a termo por um membro que existe na própria ordem dos advogados, né? Ou a pessoa pode levar por escrito. Então, esse expediente, ele é encaminhado primeiramente até mesmo para o advogado prestar os respectivos esclarecimentos. Prestados os esclarecimentos, ele é destinado a um assessor, e esse assessor, ele vai verificar o teor da reclamação, quais foram os documentos que foram constados, e posterior ele vai emitir o parecer dele, pelo prosseguimento da representação, ou até mesmo pelo seu arquivamento. Olha, eu agradeço por enquanto as considerações, sabemos da pertinência nessa comissão e o trabalho que vocês realizam com afinco ali, com dedicação, para que não só proteja a causa do cliente, mas também proteja os advogados da nossa comarca, né? Quero passar aqui a palavra para o Dr. Djalma Sá. Ele está ali na comissão como triador, né, doutor? É isso? É verdade. Essa comissão tem algumas funções, né? Você conseguiria nos explicar a sua função específica e também as demais funções que existem nessa comissão? Claro. É um prazer estar aqui novamente e prestigiando e sendo prestigiado pelo presidente, pelo Felipe Hilton e pelos demais membros da nossa comissão de ética. A doutora Liliane, como acabou de dizer, praticamente esgotou tudo que eu ia falar, porque a única coisa que me sobrou é o seguinte: eu sou triador na comissão de ética e a triagem é a porta de entrada da comissão de ética. Sendo a porta de entrada da comissão de ética, muitas vezes é a porta de entrada também do assistido na OAB. É o canal de comunicação entre o assistido e a OAB. Então, na função de triador, a gente faz uma triagem para decidir se... Não é nem decidir, mas resolver se aquela demanda faz parte da demanda da comissão de ética, se houve alguma infração disciplinar, ou se é um outro canal da OAB que vai atender o assistido, né? Praticamente é isso. Então, o doutor Djalma estava comentando, né, com a doutora Liliane sobre a questão de fazer aquela filtragem inicial. Então, é responsabilidade do triador ouvir a primeira reclamação e tentar entender se de fato é uma reclamação que procede ou não procede, mas sem a avaliação do mérito, não é isso? Porque às vezes, como a doutora Liliane mencionou, a pessoa está lá, tentou falar uma vez, duas vezes com o advogado, ele acaba indo buscar a comissão de ética. E isso não é, evidentemente, um motivo propriamente dito para dar sequência. Então é essa a função do triador. Exatamente, presidente. Esse filtro quem faz é o triador, e sem entrar no mérito, como o senhor mesmo já disse, e passar o caso para frente, para que, eventualmente, havendo alguma suspeita de infração ética, o assessor possa fazer uma checagem mais aprofundada. E como é feito essa colheita desse elemento, doutor Djalma? É feito através de entrevista pessoal. O assistido chega na OAB com a demanda e, pessoalmente, nós pedimos a documentação para que ele possa dar entrada no pedido de investigação de infração ética. De posse dessa documentação, nós abrimos ou não o expediente para, eventualmente, apurar uma infração ética e devolvemos para os funcionários da OAB da comissão, que atendem, aliás, brilhantemente, os funcionários da OAB da comissão de ética atendem essas pessoas que lá procuram. E daí para frente, o assessor toma conta. Aí as outras funções ali que a gente vai chegar daqui a pouquinho vão assumindo, tomando a frente e dando sequência a esse trabalho, né? Exatamente. Isso aí. Estamos aqui também com o doutor Baltazar, né? Obrigado, doutor Djalma. Estamos aqui com o doutor Antônio César Baltazar, sim, que é assessor, né, doutor Baltazar? Sim, assessor da presidência. Assessor da presidência. Muito prazer. Muito bem. A gente que agradece aí toda a dedicação, todo o empenho de todos os membros da Comissão de Ética. A Comissão de Ética, doutor Felipe, que é uma das maiores, não é? Que tem ali o maior número de membros presentes e que fazem esse trabalho, e diga-se de passagem, como sempre, todos voluntários, né? Com certeza. Sim, sim. Dr. Baltazar, ele assume, então, após a triagem do Dr. Djalma, assume ali a liderança. Possível admissibilidade ou não, sim, né? Sim, sim. Fala um pouquinho pra gente, doutor. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite do Dr. Ferrari, o incansável, o batalhador,
Eu digo isso porque algumas vezes, algumas oportunidades, eu tenho falado do Dr. Ferrari meia-noite, 11 horas da noite, e ele está ali lutando, trabalhando. Estou aqui ainda resolvendo o problema da OAB. Quer dizer, não precisa disso, mas realmente é isso que ele é, né? Veja bem, o meu trabalho como assessor é de fazer uma retrospectiva de tudo que foi passado no início. Ou seja, o triador passa, montado o processo da representação, o triador passa para assessor, né? E o assessor vai analisar criteriosamente todas as documentações que foram pelo representado, pelo representante, que foram juntadas e anexadas aos autos, e aí sim nós vamos avaliar toda a representação que foi feita, a documentação, se procede, se não procede, e dar um parecer ali final, de admissibilidade ou não daquela representação. Muito bem, muito bem. E como é que tem sido, o que o senhor tem enfrentado ali como assessor, né? Quais são as maiores reclamações que a gente encontra ali, pelo menos quando o senhor tem oficiado, Dr. Baltazar? Veja bem, a maioria das representações gira em torno de alguns desentendimentos entre o representante e o representado. Ou seja, uma discussão banal, às vezes, que não leva a lugar nenhum. Às vezes, uma prestação de contas, não é? Que a gente tem que balizar, saber mensurar o que é real, o que não é real. E dentro da minha condição, dar meu parecer, se aquilo procede ou não procede. Então, veja bem, tudo leva a crer que as coisas são bem apuradas antes de ter um seu final, antes de ter uma conclusão final, por exemplo. Então eu analiso com critério, realmente perco horas e horas naquele processo, porque eu quero realmente sentir que eu estou fazendo a coisa com a livre consciência de fazer o certo. Muito bem, Dr. Baltazar, a gente tem essa preocupação de fato, porque nem toda representação quer dizer que houve uma infração ética, mas Perfeito. a partir do momento que chega essa informação e detecta-se que pode haver alguma coisa, a gente apura, abre o contraditório, não é? Dá toda a possibilidade de defesa para explicação, elucidação do caso. Me parece que há também, depois de uma sequência, dependendo dos casos, uma audiência de conciliação, para tentar equacionar. Muito bem, doutor Baltazar. Sim. Parabéns aí pelo trabalho executado, que para a gente é muito importante saber que tem ali advogados e advogadas exercendo um trabalho brilhante em defesa da própria classe e também, mais do que isso, da sociedade. Muito obrigado, doutor Baltazar. Eu agradeço, fico honrado de estar participando desse programa. Obrigado. Muito Doutora obrigado. Liliane, voltando com Vossa Excelência aqui agora, eu tenho uma dúvida aqui, Felipe, queria esclarecer com ela. A comissão de ética, ela julga os processos? Não, a comissão, ela apura, né, através, como nós falamos, tem os nossos assessores, eles vão verificar se realmente reúne condições de admissibilidade, né? Quando vamos prosseguir com o feito, novamente o colega, né, o representado, ele é intimado para apresentar nova defesa, né, juntar novos documentos, né, para compor o processo. Se houver a representação entre advogados, é instalada uma audiência de conciliação, primeiramente, né, para nós tentarmos, entre colegas ali, dirimir, né, esse procedimento, e posterior, se quando não é um representado um advogado, é um cliente, né, pessoa comum, né, o que acontece? É feita uma instrução. Então, nós participamos apenas da parte da instrução do processo. Posteriormente, ele é submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, que lá, sim, haverá o seu julgamento, o colega pode fazer a sustentação oral das razões da sua defesa, né? Mas a comissão, ela é uma fase instrutória. Ela é muito importante porque ela instrui o processo para que ele seja encaminhado completo para o TED poder fazer o seu julgamento e saber se haverá a aplicação das infrações éticas ou não. Muito obrigado, doutora Helena. Para você ver, né, Felipe, se a gente tem essas dúvidas, né, a pessoa que está assistindo do outro lado também pode ter. Então, a comissão de ética, de fato, não julga. Ela prepara todo o material para que seja encaminhado ao Tribunal de Ética e aí sim haja o julgamento. Com certeza, olha, eu agradeço
o empenho de vocês nessa comissão tão importante para nós advogados de Guarulhos. E olha, tem uma novidade, a Comissão de Ética prepara um núcleo, né, presidente, de fiscalização do exercício profissional que a gente vai conhecer um pouquinho no segundo bloco. Fiquem aí. Até já. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. A Polícia Militar desenvolveu um aplicativo para o atendimento de emergências de pessoas que possuem medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. E ele já está disponível para os sistemas Android e iOS. A pessoa com o seu aplicativo irá se cadastrar e esse cadastro irá ser checado com o banco de dados do Tribunal de Justiça. Ao acessar o aplicativo, é só apertar o botão de emergência para que a ocorrência seja gerada. E na sequência, uma viatura da Polícia Militar vai até o local para conter o agressor. É importante ressaltar que o telefone de emergência 90 continua disponível para todos. APP SOS Mulher. É a Polícia Militar e você conectados por um mundo melhor. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Olá, estamos então voltando com a programação. Continua com a gente aqui a Comissão de Ética e Disciplina da OAB Guarulhos. Antes de mais nada, quero anunciar a vocês que esse programa é exibido todas as segundas-feiras, às 9h30 da noite, pelo canal 3 da NET, TV Guarulhos, também pelo 508 da Vivo. Se caso você estiver assistindo nesse momento pelo Facebook da OAB Guarulhos, compartilhe com seus colegas advogados, com a sociedade em geral, para cada vez mais a gente possa levar o conteúdo a eles e a toda a população de Guarulhos, né, presidente? É isso aí, exatamente. E depois da programação normal, que é toda segunda-feira às 21h30, nós fazemos a repercussão na nossa página oficial do Facebook e também no YouTube, que fica eternizado ali para todos que quiserem consultar eventualmente e compartilhar e fazer chegar em todos os cantos aí do planeta, porque se está pela internet está tudo acessível, né? Com certeza. E aqui mais 3 participantes dessa comissão tão importante que é a de Ética e Disciplina. Doutora Kátia Lorgardi, é isso, doutora? Longardi. E doutora Elaine Valença, doutor Paulo Buenas, né? Todos da Comissão de Ética e Disciplina. A gente terminou o primeiro bloco, presidente, falando de uma novidade, dentre todos os trabalhos da comissão, mas de uma novidade que é a criação de um núcleo de fiscalização do trabalho profissional ali do advogado. Exato, exato. Esse núcleo, Felipe, dispõe a necessidade, em primeiro lugar, de orientação, não é? Porque muitas das infrações que a gente acaba detectando, não há má fé. Então, às vezes é a disposição de uma placa, sem estar ali cumprindo o que diz a regra do estatuto, ou mesmo 2 ambientes iguais, tratando de outra atividade que não só a advocacia. Então, esse núcleo tem a objetividade de fiscalizar e orientar, para numa sequência, eventualmente, se continuar depois das orientações, insistindo nessa prática, aí sim ser instaurado o expediente interno para depois
a gente apurar junto à comissão de ética e depois remeter para o TED. Né? Olha, é muito importante, né? Primeiramente, orientar, né? Antes de qualquer punição, né? Sim, sim. Então, vou começar falando aqui com a doutora Kátia, né? Doutora Kátia, quais são as suas atividades nessa comissão? O que você tem feito nessa comissão? Bom dia, quero agradecer também o convite de poder participar e colaborar em alguns esclarecimentos com relação a essa importante função que é de instrutora. Esse é um momento importante do processo, porque ultrapassada todas as fases anteriores que já foram expostas aqui, é o momento em que as partes se encontram. Então é o momento em que elas podem produzir provas, expor novamente as razões do conflito e, quem sabe, até antes mesmo de começar a ouvir as partes e também as suas respectivas testemunhas, alcançar um consenso, uma conciliação. Porque a pretensão maior da comissão é que haja a solução do conflito que foi instaurado. Porque a pretensão é que se resolva dentro da nossa casa mesmo. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que é mais uma aflição mesmo do interessado. Às vezes é o colega chateado com tudo que aconteceu e que não teve a oportunidade de esclarecer junto ao outro colega. A gente instrui, a gente ouve as testemunhas e, não havendo aí uma possibilidade de uma composição, o processo tem o seu segmento para aí sim realmente ser encaminhado para o TED, para que aí efetivamente seja ou não aplicada a devida punição. Muito bem, doutora Kátia. Também é muito importante, né, essa função de instrução. Como eu disse, a comissão de ética é uma comissão bem complexa, né? Então tem membros, tem ativos, triadores, assessor, instrutor, ou seja, toda uma estrutura prévia para justamente apurar e chegar a uma conclusão, se houve ou se não houve ali indícios de uma infração ética. Então, quando chega um processo até você, podemos dizer que no início foi encontrada uma pertinência nesse processo para estar ali caminhando e chegar até a fase da instrução, então, não é isso? Exato, é isso mesmo. Já ultrapassou fases importantes, né, de todo o procedimento, que é a fase em que é feita que o triador seleciona, vê se tem pertinência naquela representação ou naquela reclamação. Havendo, prossegue, aí o assessor, né, o outro colega, ele verifica as condições de admissibilidade. Em havendo essas condições, aí o processo tem o seu procedimento, né, prossegue, e aí quando chega até mim para essa fase mesmo de ouvir, é a fase da fase oral de todo o processo. É por isso que eu sempre digo que é importante, porque é o momento em que as partes falam. E às vezes é uma angústia mesmo, e é que acaba sendo sanada naquele momento. É importante, né, presidente? Sim, ouvir as partes, entender realmente e tentar, de repente, compor, né? Dependendo do que aconteça, né? É importante que se diga que, ainda que a comissão opte por não ter detectado ali uma infração ética, quem vai decidir é o TED. O Tribunal de Ética e Disciplina é que vai avaliar e vai decidir. Uma vez que deu a entrada junto à comissão, o processo só é arquivado por determinação do presidente do TED, que hoje é o nosso queridíssimo Alexandre Parra de Siqueira. Ele que vem conduzindo aí nos últimos 7 meses, com muita força, muita obstinação e determinação, o Tribunal de Ética e Disciplina da 18ª Região. Com certeza, o programa deixa um abraço para o nosso querido Alexandre Parra. É isso aí. Vou passar aqui para a doutora Elaine. Elaine também está na comissão. Doutora, fala um pouquinho das suas atividades, quais são ali o dia a dia, né, das atividades da comissão. Então é uma honra participar dessa programação. Eu agradeço ao nosso presidente, doutor Eduardo, e eu já estou na ética há 15 anos. Essa é uma contribuição minha e de outros colegas que já estão aí na ativa há muito tempo, não só para a nossa classe de advogados, mas também uma contribuição para a população, uma mediação na realidade entre cliente ou assistido e advogado. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência como assessora. Eu retiro os expedientes que ainda não são processos,
né? E estudo, leio todo o processo e vou dar o meu parecer. Mas esse parecer é com muito estudo, com muita pesquisa nos julgados, das ementas, jurisprudências, e dou o meu parecer. E esse parecer pode ser tanto um arquivamento ou eu vou opinar para que esse expediente prossiga. Então, essa é a minha experiência, a minha contribuição, e faço parte também do núcleo, como o doutor Eduardo comentou, né, nosso presidente. Nós temos como fiscalizar, mas diante do Código e do Estatuto de Ética. Então, essa é a nossa contribuição maior. Muito bem, doutora Elaine. Elaine, que, doutor Felipe, uma curiosidade, minha colega de turma da Faculdades Integradas de Guarulhos, né? É muito bom poder, assim, trabalhar, né, com todos, principalmente advogados e advogadas, e fico muito feliz em ter aqueles que comigo se formaram na faculdade. Para nós é uma alegria muito grande, doutora, e a contribuição dada por todos vocês para nós é extremamente importante. Muito obrigado, viu, doutora? Doutora, eu tenho uma questão. 15 anos, a doutora disse que está ali contribuindo para a Comissão de Ética, né? Como voluntária. Como voluntária, né? É muito importante a gente frisar isso, porque às vezes acredito que o trabalho pode ser até remunerado, mas não, um trabalho voluntário em prol da advocacia de Guarulhos. Meus parabéns por todo esse trabalho. E da ética, né? E da ética profissional. Que valoriza a profissão. Né? Por isso a gente tem sempre o cuidado de orientar, de questionar. Então, para você ter uma ideia, Felipe, antes de chegar lá, muitas vezes a gente detecta algumas coisas e a gente faz contato com o colega. Então, por exemplo, uma frase colocada numa rede social, fazendo uma captação, antes de a gente instaurar um expediente, a gente dá uma questionada. Doutora, o que aconteceu? Tal, porque a gente sabe que pode, né? O princípio de avaliação é sempre a boa fé. Com certeza, né? Meus parabéns. Passar aqui para o doutor Paulo Bueno. Ali na comissão, o doutor Paulo está na função de advogado ativo, não é isso? Sim. Explica um pouco para a gente, doutor, que função é essa, para que serve? Pode ficar à vontade. Eu queria agradecer a todos, né? A todos. Eu queria cumprimentar a todos na presença do nosso presidente, né? E agradecer também o convite para participar do programa, né? Então, eu na função de defensor dativo, o defensor dativo, ele é nomeado pelo nosso presidente de comissão para atuar na defesa do advogado representado, ou seja, aquele reclamado, quando ele é notificado, porém ele não se manifesta. Então transcorre em branco, né, em albis, aquele prazo para manifestação, e aquele processo não pode permanecer parado, sem resposta. Então o nosso presidente nomeia o defensor dativo. Para quê? Para apresentar os argumentos de defesa, né? Em cumprimento à nossa Carta Magna, né? Todos têm direito à defesa, então nós vamos exercer a defesa do advogado representado. Vamos apresentar argumentos e fundamentos, pedindo sempre o arquivamento daquele processo, o arquivamento liminar, porque ainda não foi instaurado um procedimento disciplinar. Naquele momento ainda não há acusação, não há procedimento disciplinar, mas existe a defesa prévia que é feita pelo advogado dativo. Então, o dativo ele vai contemplar, né? Não seria diferente, porque estando na nossa casa, a defesa vai estar sempre contemplada. E o dativo, então, tem essa função, né? Por incrível que pareça, mesmo sendo notificado, acontece casos de não apresentar a defesa, aquele que está sendo representado, não é, doutor Paulo? O doutor Paulo, ele está desde janeiro nessa função, não é? Por ali, mais ou menos, não é, doutor Paulo? E quantos processos o senhor já despachou com a sua defesa de forma dativa? De janeiro para cá, cerca de uma dúzia de processos. 12 processos, é um número significativo, né? À medida que, se tratando de processo ético, isso pode desencadear ali uma punição, né?
Então tá certo. Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado, senhor. Com certeza, presidente, eu agradeço a participação de todos vocês e pelo trabalho que vocês vêm exercendo nessa comissão tão importante para nós advogados, né? E tem alguns dados rapidamente, dado pelo nosso querido presidente da comissão, né, doutor Alessandro Ortiz, os raios-x da ética. Rapidamente, ele disse que até agora, de janeiro para cá, 209 processos, 209. Né? Membros da comissão, 73 membros estão na comissão hoje. Teve a triagem de 49 processos, 13 audiências realizadas. E também disse que opinou pelo arquivamento até agora, em 2019, 40 processos, né? E prosseguimento 39. De 89 processos decididos, 50% deles, ou seja, 40, foram para o arquivo, outros 39, quase 50%, foram para frente. Então, é um trabalho grande, um trabalho gigantesco, e é um trabalho atento, e que vai para frente realmente aquilo que deve ir para frente. Com certeza. Parabéns novamente. Obrigado, presidente, por mais um programa que a gente está junto gravando. É isso aí. E vocês que nos acompanham em casa, continuem acompanhando. No próximo programa estará aqui com a gente uma comissão pertinente a mim, que é a Comissão de Comunicação da OAB Guarulhos. Espero vocês lá. Isso aí. Você vai ser entrevistado, Felipe? Olha, não sei, hein? Vamos ver. Vamos lá. Aguarde o próximo programa. Um abraço a todos e até lá.